Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Para você que está vendo aqui a reprise, tá? Desse vídeo, dessa live, hoje a gente está falando sobre como ter os nossos filhos saudáveis, emocionalmente saudáveis e mais felizes, tá? Então hoje a nossa live vai ser falando sobre isso, tá? Então você, papai, mamãe que está aí vendo essa live, a gente vai estar falando aí sobre filhos felizes e emocionalmente saudáveis, tá? Mais precisamente os 3 pilares para deixar as crianças mais felizes, para a gente estar trabalhando o emocional aí dos nossos filhos, tá bom? Então nós já vamos começando. Pessoal que está entrando aí, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas, tá? Muito bem-vindas, muito bom ter vocês aqui. Já atrasou aí uns minutinhos. A conexão da internet hoje não tá muito legal aqui, gente. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Sejam bem-vindas, tá, gente? Então, hoje nós vamos estar falando desses 3 pilares aí pra gente ter os nossos filhos emocionalmente saudáveis, tá? Ei, Lili, boa noite. Tá joia? Boa noite a todo mundo que tá entrando, tá? Então sejam todos bem-vindos. Muito bom ter todos vocês aqui. Vamos aguardar uns 5 minutinhos, né? Uns minutinhos, ver se entra mais alguém, pra gente já começar a tá falando o nosso tema. Vocês que estão entrando aí agora, coloca aí pra mim de onde vocês são, gente. Todos vocês, se vocês já acompanham aí no Instagram meu trabalho, se vocês já me conhecem, tá? Todo mundo que tá aí já me conhece. E deixa eu falar aqui pra vocês, tem esse aviãozinho aqui embaixo, clica aqui nesse aviãozinho e manda para 5 pessoas que você acha que seria muito interessante estar vendo essa live, que seria muito bom estar participando, que seria bom saber desses pilares aí pra gente estar trabalhando o emocional das nossas crianças, tá bom? Oi, Mônica, boa noite. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Arara, São Paulo. Muito bem, seja muito bem-vinda, tá? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Pra quem for entrando. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Ai, consegui. Isso. Deixar aqui que o pessoal que for entrando já vai vendo do que a gente tá falando, tá? Então eu vou me apresentar aqui pra vocês. Se vocês tem alguém aí que não me conhece ainda, não esquece, clica aqui no aviãozinho, vai lá no direct e convida 5 pessoas, 5 amigas que vocês acham que seria muito interessante estar participando dessa live, tá? Que tem filhos também, que precisa, todos nós precisamos, né, de conhecimento para estar cuidando dos nossos filhos. Então, envia ela para elas. E eu sou a Cláudia Moura, eu sou psicopedagoga, eu sou de Pirapora, Minas Gerais. Trabalho na psicopedagogia clínica e institucional. Já tem, acho que 6 anos, tá? Que eu tô nessa função. Já trabalho há mais tempo, já tem 11 anos que eu trabalho na educação como um todo. Então, eu já trabalhei como professora, desde pequenininho da educação infantil até o ensino médio. Já trabalhei como supervisora também na escola. E hoje eu atuo na psicopedagogia institucional, né? Então, eu acompanho o desenvolvimento das crianças aí nas escolas, né? Aqui da minha cidade, as escolas municipais, é, sendo, fazendo parte do Departamento de Educação Especial, tá? E atuo na psicopedagogia clínica, já tem algum tempo também, e eu sou apaixonada, assim, pela educação, pelo desenvolvimento infantil, pelo desenvolvimento humano, né? Então, o meu trabalho, ele é voltado aí para o desenvolvimento, né? Assim, eu friso muito o desenvolvimento infantil. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu falo muito aí sobre a primeira infância, sobre o desenvolvimento infantil aí na primeira infância, sobre como é importante esse momento aí na vida das crianças, né? Tudo que a gente faz aí na primeira infância, quem trabalha na escola aí, na educação infantil, os pais que têm crianças nessa fase que vai do nascimento aos 6 anos, 7 anos de idade, tudo que a gente vivenciou
nessa vida, né? Nessa fase, a gente carrega para a vida toda, tá? Então, tudo que eu vejo, assim, na minha prática, tanto clínica quanto institucional, todas as dificuldades que eu vejo das crianças, eu vejo que a gente pode fazer um pouquinho mais quando elas estão nessa fase aí, quando elas estão pequenininhas, né? Então, assim, esse desenvolvimento, essa parte do desenvolvimento, ele é muito importante, né? Então, assim, eu sou muito gosto muito dessa área, então assim, eu gosto muito de estar trabalhando e eu vejo que nós, enquanto pais, a gente pode fazer algo a mais, a gente pode estar desenvolvendo melhor as nossas crianças, né? Porque a gente, quando a gente é pai, é mãe, a gente não fez curso para isso. Então a gente, o que que vai fazer? A gente faz do jeito que a gente acha que é certo, como a gente vivenciou a nossa infância. Então a gente não sabe muitas vezes o que é certo, o que não é. A gente vai sobre aquilo que a gente vivenciou. E nem sempre o que a gente vivenciou na nossa infância, lá na primeira infância, é o correto. Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor para a gente estar trabalhando e estar desenvolvendo as crianças aí, que são o futuro, né? Então, quanto mais o que a gente faz aqui com a criança, ele vai ser o adulto de amanhã, tá? Então, por que que eu quero trabalhar? Eu gosto muito de estar trabalhando a questão emocional, né? Então, filhos felizes e emocionalmente saudáveis, né? Então, o emocional, quando a gente trabalha com a criança, quando ela é pequenininha aí nessa fase, a gente está moldando, a gente está desenvolvendo essa inteligência emocional na criança e ela vai carregar aí para a vida inteira, né? Então a vida toda dela, ela vai ter consequências desse estágio emocional, desse desenvolvimento que a gente fez ou não. Então, o que ela vivencia aí, a bagagem emocional muitas vezes nossa, né, dos pais, a criança ela vai carregar aí para ela também, né? Então, essa demanda de trabalhar muito emocional, de trabalhar esse desenvolvimento aí, vem muito da minha prática, né? Da minha prática profissional, tanto clínica quanto institucional. Então, na minha prática, eu vejo essa necessidade, né? Então, assim, ao longo de todos os anos que eu venho trabalhando aí, eu percebo que as crianças elas têm sofrido bastante com essa dificuldade aí do emocional, desse emocional que não é trabalhado aí com ela. E eu vejo que isso tem prejudicado a aprendizagem. Então, tem muitas crianças que chegam para mim com dificuldade de aprendizagem, tem crianças que a gente acompanha por um período por causa da dificuldade de aprendizagem. E quando a gente vai fazer todas as avaliações, quando a gente vai investigar a fundo, tudo tem algo emocional ali por trás. Então, o emocional, quem viu a live da semana passada, não sei se tem alguém aqui que presenciou, que eu falei sobre as teorias da aprendizagem, né? Então, a parte do cérebro aí responsável pelas emoções, ele está ligado aí diretamente à memória, diretamente à aprendizagem. Então, o emocional está diretamente ligado à aprendizagem, às condições satisfatórias de aprendizagem da criança. Né? E quando a criança ela começa a apresentar uma dificuldade, muitas vezes a gente fica sem saber de onde que vem essa dificuldade. Por que, que ela está tendo essa dificuldade? Quando traz para a gente, né, a gente faz essa avaliação profissional e a gente consegue perceber que tem, né, coisas emocionais, que tem fatores emocionais aí por trás, né? E a criança ela não sabe lidar com isso. A criança ela não sabe falar o que ela está sentindo, ela não consegue identificar o que ela está sentindo. Então cabe nós adultos ensinar a elas, né? Primeiramente a gente precisa aprender. Primeiramente nós precisamos saber como ajudar os nossos filhos em casa, né? Com certeza tem muitos profissionais aqui também da educação ou da saúde, mas que precisam saber disso também. Mas nós, enquanto pais, né, a gente somos os primeiros ali a precisar observar o que está acontecendo aí com essas crianças, observar o que elas estão colocando ali pra gente, né, de dificuldade emocional, tá? E o que eu prometi para vocês hoje foi falar 3 pilares, né,
para a gente garantir aí filhos felizes e emocionalmente saudáveis, tá? Então vamos lá. O número 1 que eu quero falar para vocês é eu conhecer a si mesmo e conhecer as suas próprias emoções. Tá, aí você vai e fala assim pra mim, mas como que eu vou ajudar meu filho sendo que eu vou ter que trabalhar comigo mesmo? Tá, eu vim aqui hoje pra saber como eu vou ajudar meu filho. Aí você vai falar que eu tenho que olhar pra mim? Sim, tá? Então, a gente só consegue perceber o que acontece com o outro quando a gente está bem conosco mesmo, tá? A gente só consegue perceber o que está de errado, uma aflição dos nossos filhos, se a gente se conhecer. Se eu não sei o que me deixa nervosa, se eu não sei o que me deixa ansiosa, se eu não sei o que me deixa estressada, né? Como que eu posso levar isso para minha criança? Como que eu vou ensinar a minha criança a reconhecer as emoções dela, reconhecer quando ela está com raiva? Como que eu posso mostrar para ela a maneira adequada de lidar com os sentimentos se eu não consigo, se eu não me conheço, se eu não sei, tá? Então aí, acredito que todo mundo já sabe aí, né? Nós somos o espelho para as crianças, nós somos os primeiros professores das crianças, dos nossos filhos. Então, a maneira como a gente lida conosco e a maneira como a gente lida com os nossos sentimentos, eles vão aprendendo. Então, eles aprendem, gente, por observação. Eles aprendem pelo que eles vivenciam ali no dia a dia, tá? Muito mais do que o que você fala, eles aprendem pelo que você faz. Então, tem a necessidade de você saber o que acontece com você, o que te deixa nervosa, o que te deixa ansiosa. Porque eu vou contar assim uma coisinha aqui pra vocês, que é o seguinte, tá? Quando alguém na sua casa aí, seu marido, sua esposa, seu filho faz alguma coisa que te deixa muito irritado, que você fica com muita raiva, o problema não está nele, tá? O problema está em você. Então, você precisa olhar pra dentro e se perguntar por que tal atitude mexeu tanto com você? Por que se meu filho ele fez alguma coisa e eu fiquei tão irritada com aquilo? Então, tudo, gente, ao nosso redor, a gente precisa de olhar do ponto de partida aqui de dentro, de nós mesmos, tá? Então, nós precisamos olhar para nós precisamos olhar para nós mesmos, nós precisamos reconhecer o que acontece. Porque muitas vezes a gente sente uma raiva, a gente fica nervosa e você não sabe o motivo real daquilo dali. Então, às vezes a sua criança vem correndo falar para você alguma coisa e, vamos supor, deixou cair uma água no chão e você fica extremamente nervosa e briga. Mas e aí? Né? Ele é uma criança. Por que você ficou nervosa? Você pode observar que tem um motivo aí por trás que você reagiu de tal maneira com a sua criança, tá? Então você pode olhar que vai ter algo aí por trás para você tá refletindo essa dificuldade aí com a sua criança, ou com o seu esposo, ou com quem você mora, ou às vezes no trabalho, né? Então, assim, o principal é cada um de nós nos conhecer melhor. Então, a partir do momento que eu sei o que me deixa com raiva, por que eu fico com raiva, aí já é o primeiro passo. Eu vou começar a identificar aqueles gatilhos ali que vão disparar emoções negativas, digamos assim, né? E a partir daí que eu consigo identificar, que eu consigo saber o porquê, que eu consigo olhar para dentro de mim e saber por que aquilo mexeu tanto comigo, a partir desse momento aí eu já vou começar a observar as minhas reações, tá? Então, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, ele fez isso porque estava de cabeça quente. Eu briguei com meu filho porque estava de cabeça quente, eu estava nervosa. E muitas vezes, quase 100% das vezes, a gente acaba arrependendo por alguma coisa que a gente fez por impulso. Então, a gente precisa fazer o quê? Controlar os impulsos. Como que a gente consegue isso? Conhecendo, tá? Então, quando nós nos conhecemos, quando nós estamos
sabendo o que está acontecendo ali dentro, a gente já consegue ter um raciocínio. Então, a gente já não vai mais agir por impulso. A gente já vai raciocinar antes de ter uma reação, tá? Porque o correto é esse, a gente precisa raciocinar aí, pensar antes de ter uma reação, tá bom? Tem assim toda uma teoria, tem toda uma prática pra gente estar falando, mas o tempo nosso aqui é curto, eu tenho mais espaço para falar, mas nós vamos ter a oportunidade depois a gente aprofundar nesse assunto aqui, tá? Quem já participou comigo, nós fizemos uma oficina um tempo atrás, a gente, no mês de setembro, a gente fez assim, aprofundou um pouquinho só, mas a gente vai ter a oportunidade de estar falando mais profundamente e eu estar mostrando ferramentas para vocês estarem aplicando no dia a dia, para vocês estarem se conhecendo cada vez melhor, tá? Gente, eu tô falando aqui, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar ou alguma colocação, vocês estejam à vontade, vocês podem estar colocando aí, tá? Refletir nas próprias emoções. Sim, é uma reflexão, né? A gente vai ter aí, como eu falei, não vai ser mais. Fugiu a palavra que a gente vai raciocinar, vamos ser racionais, né? Apesar de ser emoção, a gente costuma falar, né? As pessoas costumam achar que emoção é uma coisa e racionalidade é outra. Então, o que é inteligência emocional, gente? É a gente saber gerir as nossas emoções aí com a razão, tá? Então, eu vou sim sentir, mas toda vez que eu ficar com raiva, eu vou brigar? Ou eu vou bater em alguém, ou bater no meu filho, né? Ou eu vou discutir, gritar com alguém? Não, então eu tenho que. E também é tanto saber que a gente precisa dessas emoções, porque, por outro lado, a gente também não pode abafar. A gente não pode engolir ali e guardar aqui pra gente, né? Então, isso aí é o gerir que a gente precisa cada dia mais estar fazendo, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente não pode esbravejar, para os outros, a gente também não pode guardar, porque quando a gente guarda, a gente não lida com isso aí, a gente tenta esconder, a gente acaba adoecendo, né? Aí vem aquelas doenças psicossomáticas que você já conhece, tem várias, ansiedade, síndrome do pânico, né? Várias outras que a gente tem aí, que são psicossomáticas aí, que vai aguentando, uma hora o corpo reclama, o corpo fala, né? Como tem aquele ditado lá, mente sã e corpo são, né? Então a gente precisa cuidar da mente também, para o corpo ele estar bem, tá? Então, se vocês tiverem qualquer coisa para falar, pode estar falando, tá bom? Quem está entrando aí ainda, seja bem-vinda, tá? O segundo pilar que eu vou falar para vocês aqui é os pais se darem bem e concordarem aí entre si com a criação dos filhos, tá? Então, qual que é essa dificuldade aí para a criança? A criança, gente, ela precisa se sentir em um ambiente saudável, um ambiente seguro, tá? A criança ela precisa ter preocupações de criança. Quais são as preocupações de criança? Ah, o meu lápis quebrou. Ah, a minha bola furou. Isso aí são as preocupações de criança, que para nós adultos, né, pode ser bobagem, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí mais na frente, tá? Mas a criança ela precisa desse ambiente seguro. E quando que a criança ela se sente segura? Quando tem harmonia. Quando tem harmonia entre os pais, quando eles não participam das discussões, quando eles não participam das decisões muito sérias, muito pesadas. Então, a sua criança, ela não precisa saber de problemas financeiros, né? Dependendo da idade. Ao mesmo tempo que a gente vai falar assim, mais à frente, que a gente não pode esconder, mas também a gente não vai lidar abertamente, a gente não vai falar abertamente das coisas com as crianças para não preocupá-las, tá? Então, para a criança ela ter um bom desenvolvimento, principalmente emocional, ela precisa de ter essa tranquilidade, ela precisa de estar nesse ambiente seguro, ela precisa de ser acolhida. Eu coloquei um post aqui no Instagram esses dias que fala bem assim, para o seu filho ser criança,
ele precisa de ter pais adultos. Então, para a criança, ela conseguir ser criança, ela tem a necessidade de ter pais que são adultos. Porque se ela tiver pais que são crianças, ela vai inverter esse papel aí. Porque é ela que vai preocupar, porque é ela que vai querer saber se está tudo bem com o pai ou com a mãe. E aí vai inverter esse papel e fica muito pesado isso aí para a criança, tá? Então, enquanto ela tá criança, a gente percebe, a gente acha que vai não vai influenciar, né? Tem gente que acha até bonitinho, nossa, mas a filha de fulano ali, nossa, ela é tão madura, né? Ela é tão, assim, adulta. E isso não é bom, gente, não é bom, tá? Pode ser bonitinho enquanto eles estão pequenos, mas quando eles chegarem na fase adulta, vai trazer sérias consequências. A criança, ela precisa ser criança, tá? E os pais, eles precisam concordar na criação dos filhos. Então, o ideal é que antes de ter os filhos, os pais eles entrem em acordo aí. Como que é a criação, né? Porque quando a gente casa, cada um tem uma maneira de pensar, cada um foi criado de uma maneira, né? Então precisa desse consenso de entrar em acordo, porque senão a cabecinha da criança fica aí muito confusa. Um gosta de uma coisa, um deixa fazer uma coisa, o pai não deixa. Aí o pai quer que faça alguma coisa, a mãe já não acha que é certo. E essa divergência na criação dos filhos, principalmente na frente deles, gera, além de dificuldade para a criança ela absorver aí o que precisa, né, para a idade dela, ainda gera um problema que é a questão da gente tirar a autoridade do outro. Então, quando os pais eles discutem, eles vão um deixa, o outro não deixa, e vem essa discussão para frente dos filhos, um acaba tirando a autoridade do outro, tá? E isso não é saudável. Então, os dois têm que ter autoridade dentro de casa. E a criança ela se sente segura quando os dois têm essa autoridade dentro de casa. E ele precisa se sentir seguro para que o cérebro ele possa desenvolver adequadamente as habilidades que ele precisa ali para a idade. Tá? Então a gente precisa proporcionar. São vários aspectos aí que a gente precisa para o desenvolvimento saudável da criança. E um deles é um ambiente social saudável. O que é esse ambiente social? É o ambiente de casa, tá? É o convívio familiar, é estar junto ali. Então, quando a criança ela tem esse suporte, ela tem esse amadurecimento aí na idade certa, no tempo certo, ele vai crescer um adulto mais saudável, mais equilibrado, porque as emoções elas são trabalhadas aí no dia a dia, né? Nessa resiliência que a gente precisa de ter, na empatia que a gente precisa de demonstrar. A gente quando tá até as coisas assim ruins a gente vai passando para os nossos filhos, né? Igual a questão da ansiedade. Já vi pessoas falando assim: "Ah, mas eu sou ansiosa também, por isso que ele é ansioso", como se fosse algo genético. E na verdade, tem assim os fatores genéticos, mas os fatores ambientais, eles acabam influenciando aí, tem um peso muito grande esses fatores ambientais, porque a criança, quando ela nasce, ela está propensa ali aos estímulos, né? Então ela está sendo estimulada. O cérebro está a todo vapor para desenvolver ali o tanto que ele foi estimulado. E quando vem esses estímulos negativos, a criança ela vai murchando, ela não consegue desenvolver. Se a criança ela é uma criança que ela se preocupa demais, que ela fica preocupada com assuntos que não são dela, com assuntos que são dos adultos, ela não tem tempo para ser criança. Ela não tem tempo para ser para desenvolver, ela não tem tempo para brincar, ela não tem tempo de ser criança, né? Então, o que acontece? A criança ela fica é, ela vai se desenvolver bem menos, né? Ela vai ter preocupações ao invés de estímulos, tá? Então, isso aí é o segundo ponto, tá? Então, o que precisa fazer? É ter esse acordo aí entre os pais, tá? Sobre como educar a criança, tá? Os pais, eles não podem tirar a autoridade
um do outro, precisam estar sempre em consonância, em acordo um com o outro, tá? Isso aí é um tema também que a gente aprofunda bastante, tá? Nós vamos ter um momento aí pra gente estar falando mais profundo aí cada tópico desse, tá? Coloquem aqui pra mim como é aí na casa de vocês. Se esses dois que eu já falei aí pra vocês aí, como que estão aí? Você se conhece? Você está aí em pleno desenvolvimento aí seu, interior, você está bem tranquila, né? Você não sofre aí com ansiedade, você sabe lidar com as frustrações do dia a dia. Coloque aqui pra mim no chat. E coloque aí também, se você é casada, se você... Mesmo se não for casada, gente, tem que ter essa consonância, essa concordância, tá? Mesmo que os pais forem separados, precisa de ter. Coloque aí pra mim, como que é aí na casa de vocês. Coloquem aí, gente. Vamos lá. Agora, o terceiro tópico, tá? Esse aqui vocês vão falar assim, nossa, mas isso aí é tranquilo, isso eu faço aqui em casa, tá? E a gente vai estar discutindo um pouquinho pra ele, tá? O terceiro, saber ouvir seu filho, tá? Você consegue ouvir seu filho? O que é saber escutar, gente? O que é saber ouvir as pessoas? Vocês conseguem ouvir as pessoas de verdade, tá? Pensem aí comigo. Quando a gente vai, alguém vem contar alguma coisa pra gente, vem assim desabafar, qual que é a sua primeira reação? Ixi, tem um cachorro latindo aqui, gente. Qual que é a sua primeira reação? Só ouvir? O que vocês fazem? Hã? Geralmente, você sabe o que a gente faz? Antes, a gente já vai ouvindo o que a pessoa tem para falar, já pensando na solução para o problema daquela pessoa, tá? Quando seu filho chega assim para você e fala que alguém bateu nele, ou que a melhor amiga da sua filha não quer mais conversar com ela, o que você fala? O que você faz? Hã? O que a maioria das pessoas fazem? Já vai ouvindo e já vai falar assim, não, se ela não quer brincar com você, não brinca com ela, deixa ela pra lá. Ou tem muitos pais, gente, vocês acreditam, tem muitos pais que falam assim, se bateu, revida, né? Tem muitos pais que fazem isso aí, né? A questão do diálogo, colocaram aqui, há sempre entre os adultos e depois com a criança. E assim, o que a gente faz? A gente já vai ouvir já pensando na resposta que a gente vai dar para essa criança, para essa pessoa, pode ser adulto também. E aí, o que acontece? Pense aí, que com certeza já aconteceu isso com você. Muitas vezes a pessoa ela não quer uma solução para o problema. Você sabe o que ela quer? Ela quer só desabafar. Ela quer te falar o que está incomodando. Ela quer te falar o que está doendo ali dentro dela, o que está incomodando dentro dela. Então ela só quer passar para você aquela situação. E você sabe o que seu filho ele espera quando ele vem te contar algo tristonho? Você sabe o que ele espera? Ele espera que você escute o que ele tem para falar, em primeiro lugar. Depois ele espera que você dê carinho para ele, dê colo, dê atenção, porque ele está precisando disso ali naquele momento. E terceiro, que você dê importância para o que ele está fazendo, tá? A Cris colocou aqui diálogo. Às vezes, Cris, não é bem o diálogo. Às vezes a gente só precisa de escutar. É só escutar. A gente precisa de escutar e de deixar ele sentir. Eu estou aqui. Tá? Às vezes a gente não precisa nem te falar que mamãe tá aqui, eu tô aqui. Não, ele precisa sentir que você está do lado dele. Nós enquanto adultos, quantas vezes a gente precisa de alguém para isso, né? Pra gente simplesmente falar. A gente não quer uma solução, porque muitas vezes você já tem até solução para aquele problema. A única coisa que a gente está querendo é o quê? É alguém para ouvir a gente, é alguém para acolher, é alguém para entender aquilo dali que a gente está passando. A gente precisa simplesmente desabafar e alguém para ouvir o que a gente precisa. Quando a gente tem essa terapia aí só de falar, né, de ter alguém para ouvir, ter alguém que entenda a sua situação, né?
a gente já se sente melhor. E isso aí, gente, é muito importante, vocês não têm noção da importância disso para uma criança, né? Uma criança aí, seja da idade que for, quando ela vem te contar alguma coisa e você para ouvir. Mesmo pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Na correria do dia a dia, eu vejo, às vezes acontece muito comigo também, porque eu vou passando assim para vocês. Pra mim é muito difícil também, viu, gente? A gente não é perfeita. Eu não consigo, a gente não consegue mudar da noite pro dia, né? Todas as coisas que a gente precisa estar fazendo. Então a gente vai se moldando, né? A gente vai aprendendo e vai praticando. Porque uma parte é teoria e a outra parte é prática. Então a gente vai absorvendo conteúdo e vai praticando pra gente consolidar o aprendizado, tá? Então, assim, a gente precisa mesmo, gente. A gente precisa criar esse hábito de ouvir, porque muitas vezes a gente está com pressa, outras vezes a gente está fazendo alguma coisa que a gente julga ser mais importante, né? A gente acaba deixando a criança para depois, a gente acaba falando, peraí, deixa eu terminar aqui, depois eu vou falar. E quando a gente para de fazer o que a gente está fazendo e começa a olhar para a criança, que a gente começa a acolher, né? A gente tem uma criança ali transformada, a gente está dando importância, ela se sente valorizada, tá? E quando a gente faz isso com eles pequenininhos, quando chega na adolescência, que é uma fase assim mais complicadinha da gente estar trabalhando, né? Que tem várias questões aí, tem questões hormonais, né? Várias outras questões que vão influenciar aí nesse convívio, nessa dinâmica aí com os adolescentes. Então a gente precisa, quem tem filho pequeno, já vai cuidando, a gente precisa mesmo cuidar deles, a gente precisa estreitar esse laço que a gente tem com a nossa criança. Quando a gente segue, gente, esses 3 passos que eu falei aqui para vocês, quando tem a criança, ela se sente assim bem, ela se sente acolhida, ela está num ambiente harmonioso, ela se sente segura. Então, é mais propício ela conseguir trabalhar as emoções. E isso vem de quem? Vem dos pais também equilibrados, tá? Porque a gente acaba passando isso aí para a criança. Então, quando eu estou muito ansiosa, os meus filhos, consequentemente, eles ficam mais ansiosos. Se eu estou muito estressada, o dia que eu acordo que eu estou estressada, no final do dia eles estão super estressados, tá? Então eles vão absorvendo a nossa energia, eles vão absorvendo também como que nós lidamos com as adversidades do dia a dia. Então, se eu sou uma pessoa resiliente, se eu consigo aí contornar os imprevistos do dia a dia, se eu tenho cautela para fazer as coisas, né? As crianças elas conseguem, elas vão aprendendo isso aí no dia a dia, tá? Eu falei para vocês que ia falar 3 pilares, né? 3 para os filhos felizes e emocionalmente saudáveis, mas eu vou falar mais uma coisa aí que vai ajudar muito aí nessa dinâmica aí do dia a dia, tá? Então, o que que é? Brincar, tá? Brincar com seu filho, simplesmente brincar, tá? O que que é esse brincar? É se divertir, gente, é movimentar. Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que eu sou muito a favor também de atividades que mexam o corpo, né? De pular, que vão correr, que vão girar. Então a criança ela precisa disso, ela precisa de movimento. E hoje em dia, com as crianças assim, nesse momento de pandemia e com os eletrônicos, elas ficam muito paradas, elas ficam muito no celular, muito na televisão, muito no videogame. E elas precisam de ter esse momento de atividade, esse momento de extrapolar, esse momento de pular, de gastar mesmo energia, tá? E isso aí vai desenvolver muito os 2 aspectos, tá? A questão emocional, que eu vou falar aqui pra vocês, mas primeiramente também as questões psicomotoras. Aquelas brincadeiras da nossa época que a gente brincava muito de pular corda, pular amarelinha,
tantas outras coisas, né? Rouba-bandeira, essas coisas assim. Gente, isso aí tem um aprendizado riquíssimo, tem um desenvolvimento riquíssimo em psicomotor nas crianças, tá? Os jogos de tabuleiro também ajudam bastante, ajudam a criança a ter mais atenção, mais concentração, estimula o raciocínio lógico, estimula ali também a aprendizagem de esperar a vez, né? A gente já vai conseguir colocar que nem sempre eu que vou ganhar. Então, um ganha, um dia eu ganho, outro dia eu perco. A gente precisa estar trabalhando isso com as crianças. Tem uma fase aí que elas têm muita dificuldade com isso, então não aceitam perder, não querem perder, né? E a questão emocional vem aí, né? A questão, mas eu não tenho tempo. Às vezes eu trabalho o dia todo, eu chego em casa, final do dia, estou muito cansada, tenho afazeres de casa. Gente, a questão não é a quantidade, tá? É a qualidade. Então, pode ser um tempo pequeno para que você desenvolva com seu filho, para que você tenha com seu filho. Pode ser um momento ali no final do dia que você vai sentar e vai colorir um desenho junto com ele. Ou você vai estar perto ali ajudando, escolhendo as cores, mas é um momento seu e do seu filho, tá? É um momento seu e dele, é um momento de construção aí, de desenvolver essa afetividade que também vai ajudar muito no desenvolvimento dele acadêmico, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, tá? Então, esse momento ele precisa existir, tá? Então, eu falei aí muito do escutar, mas esse tempo de qualidade, a gente precisa muito de ter esse tempo. As crianças, elas sentem falta. E se a gente tem mais de um filho, precisa de ter os momentos com todos, mas é necessário você ter um momento com seu filho individual. Atenção voltada só para um filho, um de cada vez, tá? Nem que seja aí 20 minutos só, meia hora, não precisa ser todos os dias, tá? Mas que você faça alguma coisa que a sua criança gosta muito de fazer, esteja ali presente. É interessante estar de corpo presente, tá? Não é só corpo presente, é estar realmente presente, tá? Às vezes a gente tá lá e o pensamento tá lá longe, você tá fazendo outra coisa, você tá pensando lá no seu trabalho, ou tá pensando no que eu vou fazer daqui a pouco. Não é isso, tá bom? Então, o que que precisa ser feito? É estar ali de momento presente, estar junto, estar ouvindo o que ele está fazendo, estar observando as angústias dele, as dúvidas. Gente, esse momento, quando os nossos filhos ainda estão pequenos, né? Principalmente aí na primeira infância, a gente vai ensinar para eles a lidar com as emoções. E para eles lidarem com as emoções, eles precisam conhecer, tá? Então, quando a sua criança aí, ela fala que a barriga tá doendo, ela pode estar ansiosa. Ela não sabe te falar que ela tá ansiosa. Ela vai falar que a barriga tá doendo, tá? Ela não vai, quando ela tá assim, o dia dela foi muito ruim, ela está triste. Ela não vai falar assim, eu tô triste porque aconteceu isso e isso. Ela vai falar assim, mãe, brinca comigo. Fala assim, vamos assistir um filme hoje, tá? Ou então ela vai querer deitar um pouquinho perto de você na hora de dormir. Tá? Então, a gente precisa observar esses detalhes aí do dia a dia, observar o que está acontecendo, para que a gente possa entender e que a gente possa ensinar eles o que eles estão vivendo, ensinar eles como identificar e para que possa ressignificar aí a questão do sentimento, que o sentimento aí é diferente de emoção, tá? A gente vai ter um momento aí depois para estar aprofundando nesses temas aí de educação socioemocional, tá? Então, assim, é extremamente rico você ter esse momento com seu filho. Pode ser 10 minutos que você tirou para estar com ele, mas é isso daí que ele vai lembrar. Quando ele for adulto, ele vai lembrar disso daí. Pense aí, você que é adulta, o que você lembra aí que acontecia aí com a sua mãe ou com seu pai, se era um momento de contar histórias, se era um momento ali na hora de dormir que seu pai contava história para você ou sua mãe, né? Se era o final do dia que seu pai chegava e brincava com você, ou até vários momentos, gente, até mesmo no ir para a escola,
né? Levar para a escola, às vezes é um momento que você tinha com a sua mãe de conversar, dela te ouvir. Lembre aí, coloquem aí para mim o que é que vocês lembraram aí. Como que foi a infância de vocês? E é isso aí que seus filhos vão lembrar, tá? Então, quando eles forem adultos, eles vão lembrar disso daí. Eles vão lembrar o quanto era bom quando o pai ou a mãe colocava eles para dormir, né? Então, criar essa rotina, criar uma rotina na hora de dormir, criar essa rotina de acolhimento para eles, isso ajuda muito no crescimento emocional deles. E contar para nós também aqui que ajuda o nosso também, né? Ajuda o nosso emocional também. Quando a gente consegue tá desenvolvendo, quando a gente vê esse desenvolvimento em casa, a gente fica muito satisfeita, tá? Mas aí começa da onde? Da onde que começa? É de mim, tá? Então começa aí de você. Então o primeiro passo para você fazer todas as mudanças que tem que ser feito aí na sua casa, que tem que ser feito aí com a sua criança, é olhar para dentro de você, tá? Entender o que está acontecendo, é você saber lidar com as coisas do dia a dia, saber os momentos, né, que você precisa intervir, os momentos que você precisa só ouvir, os momentos que você precisa falar. E isso, gente, parece simples, mas quando você para olhar aí na sua casa, no seu trabalho, você vê que às vezes é bem complicado. Quantas vezes as pessoas chegam falando e depois você nem lembra o que a pessoa falou, né? Porque a gente não estava ali presente, a gente não estava aberto para ouvir. E muitas vezes a pessoa, a criança, ela não quer que você dê soluções, que você fala isso aí para ela. Que você vai falar o que ela tem que fazer. Porque ela tá sentindo ali o que ela tem que fazer. Todo mundo sabe, às vezes você vai falar, como eu já disse antes, já sabendo o que você vai fazer. Você só quer o quê? Colo, tá? Então vamos cuidar desse momento aí da infância, que é crucial, que é fundamental aí para a vida inteira. Então tudo que você vivencia com o seu filho, ele vai levar para a vida toda, tá? Tem alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês queiram falar? Vocês estão todos caladinhos hoje, ninguém falou nada. Todo mundo tranquilo. E o que eu quero falar para vocês hoje também, eu quero fazer um convite aqui para vocês, tá? Esse convite, eu não sei se tem alguém aqui que participou da oficina Construindo Emoções. Nós fizemos em setembro uma oficina, foram 7 dias a gente trabalhando as emoções, né? Com discutindo o que é educação socioemocional, inteligência emocional. Então teve uma série de atividades que a gente fez, um grupo, série de atividades que a gente foi estar trabalhando. E agora eu quero trazer para vocês porque foi aprimorado, tá? Essa oficina e foi transformado em um programa, tá? Então é um programa Construindo Emoções 2.0 que está com as inscrições abertas agora e eu quero estar convidando você para conhecer, tá? Então o link está aqui na bio, você pode entrar lá, conhecer, ver os depoimentos de quem participou, saber de que se trata o programa, tá? Para você poder estar participando comigo. Você é minha convidada para a gente poder estar nessa jornada aí junto, tá? Então, pense aí em tudo que você precisa, tudo que foi falado hoje, em tudo que para você precisa aí de uma orientação para estar continuando aí, para estar mudando, para estar desenvolvendo aí